Iniciando o nosso Mais Social de hoje, que bom ter você aqui na nossa frequência, nesta sintonia, pela internet, por onde você estiver assistindo no canal aberto da nossa TV, TV Nova, canal 22. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui no estúdio estou com a doutora Lucimere Alves, que é a doutora Mary Alves, nutróloga. Seja bem-vinda, Mary. Muito obrigada, Haldney, pelo convite. Bom dia a todos. Mary, eu vou pedir que a gente comece logo explicando o que é nutrologia, que a gente fala assim, é uma nutróloga. O que é um nutrólogo? Então, nutrólogo, ele é um médico, né? Fez medicina e aí ele se especializou em nutrologia. Ele então estuda e trata as doenças metabólicas, trata obesidade, trata hipertensão, diabetes, assim como se fosse um endocrinologista. Diferente do nutricionista, que as pessoas confundem pelo nome ser parecido. O nutricionista, ele cuida da alimentação, dos alimentos, da dieta. O nutrólogo, ele passa medicação, ele trata de doenças metabólicas. Opa, então aí você vai ter o uso da medicação auxiliando Isso. no que é o equilíbrio no tratamento das doenças que foram identificadas. Isso. Agora, quando a gente fala também de boa forma, cuidar do corpo, aquela atenção que a gente deve ter com a matéria da pessoa, fazer o acompanhamento com um nutrologista, um nutrólogo, é fundamental. É super importante, né? A gente, mais do que outro especialista, trata muito em emagrecimento. Minha formação em nutrologia, fiz formação de emagrecimento, em hipertrofia, que as pessoas buscam muito, né? Moldar o corpo, mas esse acompanhamento ele é super importante para emagrecer de uma forma saudável, né? Opa, e consistente, né, doutora? E consistente, né? Porque fazer aquela coisa Por que existe tanto isso que a gente diz? A sanfoninha, vai e volta, faz alguma coisa, emagrece, daqui a pouco ganha alguns quilos de volta. Por que é uma evidência tão grande do efeito sanfona, que todo mundo já conhece, sabe o que é? Porque as pessoas, elas buscam formas milagrosas, perde um peso considerável rapidamente e o nosso corpo, ele reganha esse peso. É fisiológico, o reganho de peso, ele é fisiológico. Fisiológico quer dizer que é natural do corpo reganhar aquele peso. Porque quando você perde o peso, o corpo, ele tem mecanismos para reganhar aquele peso, para manter aquele peso perdido, para o corpo ficar funcionando bem. Então, as pessoas perdem peso só fazendo dieta, não fazem um acompanhamento, não fazem um treinamento e aí reganha aquele peso. Doutora Mary, então, há necessidade de um acompanhamento para que isso seja feito de uma forma sadia e que não seja perigosa. Porque pode ser perigoso ou perigosa essa forma de encarar uma dieta que eu vi na moda, dieta de não sei o quê, dieta da lua, dieta da carne, dieta de não sei o quê. Tem tantas que a gente até perde as contas de quantas elas aparecem de vez em quando como sendo a da moda para esse verão. Não, com certeza, o acompanhamento multidisciplinar é essencial. Então, você tem que ter ali uma atividade física, é primordial. Você tem que ter a dieta, a alimentação adequada, que não é aquela dieta que você tem que pesar tudo, você tem que ser milimetricamente calculado. Mas introduzir alimentos saudáveis, ter os horários de alimentação, ter o sono regulado, porque o nosso organismo é uma orquestra. Então, se você tira de repente, abruptamente, aqueles alimentos, o nosso corpo fica deficiente de energia. Então, ele vai ter consequências, vai ter efeitos colaterais. O corpo vai tentar desviar a energia para os nossos órgãos principais, né? Coração, cérebro, e vai tirar dos outros lugares. Então, você pode ter queda de cabelo, você pode ter uma pele mais seca, unhas quebradiças, que são falta de vitaminas, falta de minerais, uma desregulação hormonal. Então, por exemplo, uma mulher que está tentando engravidar perde muito peso, vai bagunçar ali o eixo hormonal dela. E tudo isso, a gente tem que acompanhar isso através de exames, através de uma rotina ali, indo o nutrólogo, através dessa rotina e desse acompanhamento médico, nutricionista, profissional de educação física, tudo isso é importante. Então você tem aí uma complexidade, a necessidade de vários acompanhamentos aí profissionais num conjunto. Agora, nem sempre, isso é o ideal que a gente está falando, mas nem sempre se consegue fazer isso dessa forma. E simplesmente fechar a boca. Os jejuns que a gente ouve tanto fazendo, as pessoas falarem sobre
os jejuns prolongados, de que isso resolve. A gente vai na internet e muitas vezes assusta a gente, doutora, porque há tantas fórmulas mágicas. Olha, isso aqui resolve, viu? E, na verdade, são caça-níqueis, a maior parte deles, e que as pessoas terminam acreditando por falta ainda de orientação, ou é uma publicidade que foi bem feita, parece que funciona para um, mas o que parece que funciona para um vai favorecer e vai funcionar para outro? Não, porque somos organismos diferentes, né? Durante a consulta médica, a gente pergunta os antepassados, tanto de doença da pessoa, se a pessoa já teve, se já era gordinha desde criança, ou se aumentou peso, se foi alguma coisa que ali interferiu, gestação, casamento, mudança de cidade, mudança de emprego. A gente tem que buscar a causa desse ganho de peso e do metabolismo ali da pessoa e também dos antepassados familiares. Por exemplo, se o pai, a mãe, os irmãos, parente primeiro grau, tem alguma doença, para saber se tem predisposição genética. Então, uma dieta que pode funcionar para um pode não funcionar para outro, porque o metabolismo é diferente, entendeu? Tem gente que fala, eu não como nada, mas meu amigo come tudo e não engorda, porque ele é outra pessoa, um metabolismo totalmente diferente. E numa situação dessa, há riscos de se tomar decisões e fazer a dieta que o outro fez, para mim vai ser igual e pode passar a faltar algum elemento no organismo que vai prejudicar? Com certeza. E também, por exemplo, sua mãe pode ter diabetes, seu pai também, então você já tem essa predisposição genética. Então você vai ter que afrouxar um pouco, vai ter que regular mais sua dieta por conta da resistência à insulina, né? Então você já tem mais uma predisposição do que outra pessoa que não tem nenhum parentesco que tenha essa predisposição genética, que tenha diabetes, ou tenha pressão alta, ou tenha problema no coração. Então, cada pessoa é diferente. E outra coisa que você me perguntou do jejum intermitente. Jejum intermitente, ele tem muita evidência científica. Então, assim, é uma ótima estratégia, mas não é para todo mundo. E o jejum intermitente, ele precisa ser feito gradualmente, precisa ser feito da forma correta. Tem muita gente que diz que faz jejum intermitente, mas faz de uma maneira errada. Por exemplo, existe de várias horas, 16 horas, 20 horas, dias alternados, uma vez na semana. E o jejum intermitente, ele é tirando a refeição noturna. As pessoas geralmente tiram o café da manhã, que é super errado. Opa. Existem estudos científicos que comparam um grupo de pessoas comendo as mesmas calorias. Um não comia o café da manhã e o outro não comia o jantar. Quem engordava nesses grupos era quem pulava o café da manhã. Então, você veja, antes de mais nada, o que a gente precisa regular são os horários das refeições. À noite, a gente tem que comer menos calorias. A noite não foi feita para comer, a noite foi feita para dormir. Então, tem até um livro assim que fala, quem come à noite engorda. E realmente engorda. Nós temos picos hormonais durante o dia inteiro. E o melhor horário para você abster, não ter a refeição, é à noite. Então, à noite, comer o horário mais cedo possível. Eita, então, num jejum seria conveniente que ele terminasse próximo ao café da manhã para ser a refeição que vai acontecer, doutora? Isso, exatamente. É importante não pular o café da manhã, certo? Porque existe toda uma orquestra, né? Toda uma regulação hormonal durante o dia. Então, a gente precisa, o nosso corpo, ele precisa viver ritmado. Então, quem vive com ritmo, vive mais e vive melhor. O que é isso? Ter horário para dormir, ter horário para acordar, ter o horário das principais refeições. Antes de mais nada, a gente precisa regular uma coisa que é básica, o horário das refeições. Depois disso, a gente vê a qualidade dos alimentos. E depois disso, vamos ter escolhas melhores, pensar no tipo de alimento que a gente está comendo. Ah, doutora Mary, então eu fico vendo que quem está na correria, quem está em casa assistindo a gente nesse instante ou em qualquer local, fica assim, poxa, eu que tenho horários malucos, eu passo às vezes o horário da minha refeição, queria poder parar para almoçar todo dia no mesmo horário e não consigo, já vai ter mais dificuldade de Já vai organizar. ter mais dificuldade. Então, assim, organização, você ter a organização, por exemplo, se você preparar ali sua marmita para levar para o trabalho, deixar tudo organizado, é mais fácil você conseguir cumprir essa dieta, né? Essa alimentação. Porque dieta não é só... Dieta é o que a gente come, né? Existe uma dieta hipercalórica, não é aquela dieta que eu estou falando de nutricionista, de pesar os alimentos. É uma dieta em que você vai ver o que você está comendo no dia a dia.
A gente está chegando já no momento de fazer o intervalo desse nosso primeiro bloco. E eu queria combinar com a senhora da gente voltar conversando sobre que medicações, medicamentos, que é que pode ser utilizado de forma correta, sem criar dependências, qual o perigo de utilização de remédios que podem interferir no que vai ser o humor da pessoa, na sua qualidade de vida, na saúde mental até, porque existem remédios que, se usados durante um período longo, podem inclusive ocasionar perturbações na saúde mental da pessoa, doutora? Com certeza, o nosso corpo está interligado, né? Intestino e cérebro são diretamente ligados, então pode interferir sim no humor e inclusive existe um que é chamado de fome hedônica, é a fome por prazer. Você não come porque está com fome, você come para suprir um vazio, para suprir uma ansiedade, alguma coisa que está acontecendo no seu dia a dia, então você vai descarregar ali na comida, você vai em busca de prazer no alimento, né? Essa conversa continua depois do intervalo. Você confere com a gente, com a doutora Mary Alves, que está conosco aqui hoje no nosso Mais Social. Não sai daí, o intervalo é rapidinho. O Ministério da Cultura e TV Cultura apresentam Era um homem visionário, mas era também um homem do seu tempo. JK era um ET. Centenas de milhares de pessoas saem espontaneamente às ruas para chorar o homem que reinventou a nossa ideia de Brasil. Eu não sei se o JK veio do futuro, mas sei que ele veio para construir o futuro. Com mais de 40 anos de experiência, a Infinity Consumidor garante até 80% de redução das suas dívidas. Ligue 40 42 32 10 e venha para a empresa que é muito mais que uma assessoria de juros abusivos. Infinity, a única em defesa do consumidor. Oi, gente! Tô chegando para dar um recado super especial para você. Sabe que a gente tem um encontro todos os dias, 2h30 da tarde, aqui na tela do TV Nova Nordeste, nosso programa Que Bom Te Ver. Pois é, todos os dias você vai encontrar o quê? Um bate-papo super descontraído, entretenimento, muita música, fofoquinha, risadas altas. Faz toda uma diferença, não faz não? Pois é, tô te esperando, segunda a sexta, 2h30 da tarde, aqui na TV Nova Nordeste. E vai ser sempre muito bom encontrar com você. TV Nova. Voltando no nosso Mais Social, hoje conversando com a doutora Mary Alves, que é nutróloga e está conversando com a gente sobre as questões do emagrecimento, do cuidar do corpo. Doutora, eu falei ainda há pouco de saúde mental, a gente dizendo que a utilização de alguns medicamentos podem interferir no humor da pessoa. Então, a necessidade de sempre o acompanhamento médico, né? Chegar numa farmácia e pedir uma medicação qualquer que a pessoa, disse que isso aqui é para emagrecer, ajuda. Como é que funciona isso, doutora? Com certeza, né? Tem que ter aí uma orientação, um acompanhamento médico, porque são medicações, hoje em dia nós temos uma gama muito extensa, graças a Deus, para o tratamento da obesidade, que até pouco tempo as pessoas não reconheciam como uma doença, existia um preconceito, um estigma. Ah, não, mas você vai usar medicação, você é fraco, não consigo perder peso. Chegam muitos pacientes para mim, eu queria perder peso, doutora, mas sem usar medicação. Tem essas pessoas, tem outras pessoas que não têm obesidade e querem usar medicação. E como as medicações não precisam de prescrição médica, receita, na verdade, nas farmácias, as pessoas estão cada vez mais usando
por conta própria, do jeito que o médico passou para o amigo. E como a gente conversou, os organismos são diferentes, né? O metabolismo de um não é igual ao metabolismo de outro. A gente não sabe o histórico familiar nem pessoal de doença de cada um. Mas as medicações são facilitadores, né? Na verdade, a gente não é só a medicação que vai fazer o paciente perder peso, é a medicação com o estilo de vida, com a mudança da mentalidade. Porque não adianta usar a medicação por um tempo e continuar com a mesma mentalidade e o mesmo estilo de vida, senão vai voltar aquele peso. Mas a medicação, nós temos hoje várias medicações, agora foi aprovada uma nova medicação que age nos nossos receptores, que são os hormônios que a gente produz no nosso intestino, que diminuem a fome, aumenta a saciedade, como um aliado para perder o peso de uma forma mais rápida e saudável, contanto que tem um acompanhamento médico, né? Doutora Mary, e quando se fala dos sucos detox, ou a dieta detox, o que é uma dieta detox? Uma dieta detox é quando você quer tirar tudo aquilo que está lhe intoxicando, né? Então, são os produtos com muitos conservantes, produtos enlatados, fast food, uma alimentação mais limpa, que a gente chama. E aí, classificam como detox, né? Que aí existe uma restrição desses alimentos por uma dieta mais limpa, quando a gente fala de um detox. Mas não sei se é esses sucos de detox que você está falando. Agora, quando a gente vê o pessoal que está frequentando a academia e diz assim, poxa, eu treino tanto e não consigo emagrecer, não perco peso, está faltando o quê? Um equilíbrio também aí com a alimentação, com a dieta? Com certeza. E quando eu pergunto assim, meu paciente, qual a sua maior dificuldade? Seguir uma dieta, seguir uma alimentação saudável ou fazer exercício? Não, eu até gosto de fazer exercício. Tem muita gente que fala assim para mim, muito paciente. Mas a alimentação é difícil, principalmente no ritmo de vida que a gente vive. No trabalho existe confraternização, às vezes sai final de semana, ou então já começa a sair na quinta-feira, vai confraternizar ali, bebe também, a maioria das pessoas bebem. Então é mais difícil seguir uma dieta com o nosso ritmo frenético, né? Então tem que ter, como eu falei, uma organização e uma constância, porque não é o que você faz uma vez, é o que você faz ali 80% do tempo, certo? É o que você faz ali durante a semana. Agora, o fechar a boca, doutora, tem técnicas para isso? É a qualquer momento, de qualquer forma? Ou eu vou ter que passar fome para emagrecer? Não, eu acho que quem passa fome, existe uma frase que diz, a restrição gera compulsão. Porque um nutricionista e um nutrólogo comprometido jamais vai restringir um paciente, porque isso assusta o organismo da gente. Então, ele vai sentir aquele impacto. Então, ele vai compensar em outras coisas. Geralmente, quem tem compulsão alimentar, existe medicação para isso também, mas precisa ter uma classificação, os critérios que a gente avalia para classificar o paciente como compulsivo alimentar, e aí usamos a medicação para tratar isso, mas geralmente as pessoas que têm uma compulsão alimentar, quando a gente tira essa compulsão, ele substitui por outra. Uma compulsão por compras, uma compulsão pode entrar um vício, um cigarro, alguma coisa assim. Então, é necessário ter esse conhecimento do paciente, da história do paciente e do estilo de vida do paciente, para o paciente não trocar uma compulsão por outra. Opa! E na composição do ganho de massa muscular, que é muito importante, principalmente para quem está envelhecendo, as pessoas mais velhas de terem mais massa muscular para que seja mais saudável no seu deslocamento, na mobilidade. Que tipo de alimentos ou orientações a senhora pode nos dar sobre a construção de uma boa massa muscular no organismo? Isso. O músculo, para crescer, ele precisa de proteína, certo? Então, uma alimentação rica em proteína que forneça os aminoácidos, que são os tijolinhos que vão construir a proteína e vai construir o músculo. Então, ter proteína nas porções adequadas em todas as refeições, nas principais refeições, para ter um crescimento muscular. Fora isso, ter o treino de musculação, que precisa do estímulo. Então, o músculo ele é muito importante para quem está entrando no envelhecimento, porque o músculo não é só uma questão de estética. Ele é um órgão endócrino e ele faz parte da composição óssea. Então, ele é chamado de sistema osteomuscular, porque ele produz fatores de crescimento para os nossos ossos,
Paciente idoso, uma causa de morte muito alta em paciente idoso é queda, porque tem um osso muito frágil, muito rígido. E quem fornece esses fatores de crescimento para os ossos, para formar um osso saudável, é exatamente o músculo, certo? Opa, então o músculo vai ser aí a sustentação desse esqueleto também. A sustentação. Antigamente, os ortopedistas, como é que se diz? Os ortopedistas bloqueavam os pacientes que tinham hérnia de disco, problemas na coluna de fazer atividade, imobilizavam, dizia que não podia fazer atividade. Hoje já a gente já sabe que o melhor analgésico para dor articular, para artrite, artrose, é uma musculatura desenvolvida. Então, o treino de musculação, ele precisa ser estimulado, o treino de resistência, ainda mais para aqueles pacientes que têm diabetes. O músculo, ele consome insulina, então ele diminui a resistência à insulina. A resistência à insulina é o primeiro passo para o paciente desenvolver o diabetes. Ouvi já alguma coisa falando sobre a necessidade, que é mais favorável, se você tiver oportunidade, faça mais o exercício de peso, que seria uma academia, a musculação, do que o aeróbico para quem está já mais maduro, já uma pessoa mais idosa? Isso é importantíssimo. Para a locomoção, a gente tem músculo em todo lugar, músculo nas mãos. Então, o paciente idoso, se ele não tiver a musculatura desenvolvida, ele vai perdendo os movimentos finos. Você pode perceber que não consegue mais, fica tremendo, não consegue escrever o nome. Um paciente que tem baixa massa muscular. O músculo, ele tá relacionado com a produção hormonal, então quem tem baixa musculatura diminui a produção de testosterona, fica mais fadigado, mais cansado, então é importante também para a produção hormonal. E as pessoas, os pacientes falam para mim, doutora, qual é o exercício que perde mais caloria, que queima mais caloria? Musculação ou aeróbico? E é a musculação, porque o músculo, ele precisa de calorias, ele precisa de energia. E outra coisa que acontece muito, que a gente comentou, o efeito sanfona, ele ocorre porque as pessoas fazem dieta, só que não treinam. Então, baixa o metabolismo basal, porque o músculo não aumentou a musculatura. Junto com o peso, junto com a gordura, vai o músculo também. Perdeu a musculatura. Então, quando a gente está perdendo a musculatura, vai diminuindo o metabolismo. Então, você vai precisar de menos calorias ainda para engordar. Então, qual é a intenção? É a gente aumentar o metabolismo, para que o paciente possa comer e não engordar. Mas isso só vai acontecer se fizer a musculação, se fizer o treino resistido e aumentar ali o tamanho do músculo. Opa. E os suplementos alimentares, doutora, que é uma cadeia hoje enorme, em todos os lugares a gente ouve falar, vê lojinhas específicas de suplemento alimentar, a utilização desses produtos? São válidas, sim, a suplementação. A gente tem a creatina, por exemplo, que é nível AA, tem muita evidência científica. E o que é a creatina? A creatina são aminoácidos, são compostos de 3 aminoácidos que vão fornecer energia ali para a sua recuperação muscular mais rápida. Então, vai diminuir ali a fadiga ali durante o treino e vai fazer com que você construa músculo. Então, é muito importante. BCA não funciona e o BCA já tem junto com alguns whey proteins, mas o BCA sozinho não tem evidência. Então, tem muitos que têm evidência e tem outros que não fazem efeito e é só gasto de dinheiro, jogar dinheiro fora, na verdade. É buscar orientação para que isso seja feito de forma bem produtiva, para não estar desperdiçando dinheiro, energia e sem ter resultado. Isso, o whey protein é muito bom, por mais que ele não seja, ele é um complemento, na verdade, quando você não consegue atingir ali a cota de proteína, mas o whey protein, ele é uma proteína de alto valor biológico e é muito importante para aqueles pacientes que têm diabetes, porque ele é insulinotrópico, quer dizer isso, ele aumenta a insulina do nosso corpo. E insulina é importante. O que é ruim é a resistência à insulina. A gente tem que ter sensibilidade à insulina, porque a insulina é quem consome a glicose e usa ela como energia. Então, ela evita que o açúcar aumente no sangue. Então, ela faz com que a insulina use essa glicose. Doutora Mary Alves, que bom poder conversar com a senhora. Estamos aprendendo um monte de coisas aqui. Acho que a gente vai convidá-la mais vezes para vir aqui tirar dúvidas e atender os nossos telespectadores e internautas. A senhora hoje atende aonde? Eu atendo do lado do Shopping Recife, fica no Empresarial Cícero Dias, em Boa Viagem. O arroba da senhora nós estamos colocando aqui, doutora Mary Alves, M-E-R-Y. Excelente. E a gente vai se despedindo. Eu queria que a senhora dissesse aqui alguma coisa para as pessoas que ficam nessa
constante tentativa de posso emagrecer, não consigo, o que é que faço? De que forma a senhora faz uma palavra motivacional para essa turma? Primeiro tem a decisão, né? Tem a decisão de cuidar do seu corpo, que é a sua morada, né? E depois disso, constância, porque são pequenas atitudes todos os dias que vão fazer a diferença. Então, você ter essa consciência e isso a longo prazo vai lhe trazer benefícios em ter uma velhice saudável e ter uma vida com qualidade de vida. Isso vai fazer toda a diferença, né? Doutora Mary Alves, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje no Mais Social. Prazer é meu, eu que agradeço. Muito obrigada. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.